meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre um assunto bem sério, um assunto bem legal, mas assim, bem legal, entendeu? É um bate-papo comigo, é o Diário da Eve, que eu apelidei isso, Diário da Eve, nova websérie do canal, que é um bate-papo, você e eu, sobre vários assuntos. Eu vou pedir lá no Instagram, lá no Facebook, assuntos variados pra vocês me pedirem pra eu opinar. E agora é o primeiro assunto. E este é o primeiro vídeo do canal sobre bate-papo com a Eve. E esse é o primeiro vídeo do canal. Esse é o primeiro vídeo da websérie Diário da Eve. Nós vamos falar sobre uma coisa muito boa e uma coisa também polêmica de se falar no YouTube, digamos assim, que é religião. Não vou falar sobre religião, mas vou falar sobre o que eu acredito, sobre o que eu creio. E nosso primeiro Diário da Eve vai ser nomeado como Eu e Deus. Eu vou contar um pouquinho do meu testemunho como cristã, porque eu já gravei outros vídeos, né, de Diário da Eve. Eu falei sobre vida com Deus e sobre vários outros assuntos que eu vou relatar nesse novo episódio aqui, nessa nova série de vídeos do canal, né? Então, hoje nós vamos falar sobre eu e Deus, sobre, tipo, testemunho com Deus e tudo mais. E eu vou ficar mexendo no cabelo porque ele tá oleoso, e aí eu fico irritada e fico fazendo isso, então ignore. Tô, tipo, meio sentada, assim, tipo, porque bate-papo mesmo, é eu e você, como se estivéssemos falando igual amigos. Enfim, vamos começar. Bom, gente, pros bate-papos eu faço uma listinha, eu faço um pouquinho do que eu vou falar, mas eu não fico fazendo roteiro. Nós somos pessoas sem roteiro, às vezes falar o que vier na cabeça, o que Deus mandar. E vamos lá. E eu vou começar contando meu testemunho. E eu vou começar contando meu testemunho de vida cristã. Eu e Deus. Pra quem não sabe, eu sou filha de pastor, então tem aquela, não é cobrança, a gente não gosta de falar, tem aquelas exigências como um filho de pastor. Eu sou filha de pastor há 10 anos, esse ano faz 10 anos, meu pai foi consagrado como pastor, e ele foi consagrado em 2006, então estamos em 2016, então vai fazer 10 anos. Nossa, gente, como o tempo passa rápido, caramba. Então, eu sou privilegiada de ter nascido num lar cristão. Meu pai não era pastor desde que eu nasci, né? Mas ele já era cristão, meus pais já eram da igreja e tudo mais. Enfim, vamos lá. Então, eu tive o privilégio de nascer numa igreja cristã. Tive o privilégio de nascer Tive o privilégio de nascer num lar cristão. E graças a Deus por isso, porque meus pais são uma bênção, são super ativos na igreja. Então, tudo que eu falo de um tema de vídeo que eu penso pro canal, fugindo um pouquinho do assunto, envolve toda a minha vida. Então, eu tenho várias ideias de vídeos, então, envolve a minha vida. Então, às vezes eu vou falar alguma coisa, eu vou repetir alguma coisa no próximo vídeo. Mas é porque tudo envolve a minha vida, tudo gira em torno de alguma coisa que eu vou citar no tema que eu já tenha dito no canal. Então, eu não se importo com isso. Enfim, voltando ao tema, eu sou muito feliz por ter meus pais como cristãos, servos de Deus e que glorificam. E assim, quando eu era bem novinha, meu pai recebeu o chamado de ser missionário. O chamado veio pra ele, sempre teve esse desejo. Então, bem nova, a gente foi pra missões, a gente ficou um ano em Monte Verde, estudando. No outro ano a gente fez missões, só que no campo. Então a gente ficou 4 anos no Paraguai, 5 anos no total no Paraguai, que a gente ficou 1 ano também. Ficou numa cidade perto de Foz, 1 ano lá também, e depois 4 anos no Paraguai. E a gente ficou num trabalho muito legal, que eu posso falar no outro vídeo pra vocês. Enfim, eu comecei bastante nova com essa área de missões, no meu desejo, junto com os meus pais. Eles levaram a gente, meu pai, minha irmã, meu irmão, 3, nós éramos crianças, 3 crianças pro missionário, loucura.
é loucura, mas Deus sustentou a gente nunca deixou de faltar nenhum alimento pra gente, nunca deixou de pagar a escola quando a gente não conseguia pública, nunca deixou, sabe? Deus nunca deixou suprir, nunca deixou a gente passar necessidade de nada, pra vocês acreditarem nisso, sabe? A gente era criança, então a gente pedia, tipo, pai, eu quero boneca fulano de tal, eu quero um carro desse. A gente entendia que a gente não tinha condições disso, a gente estava no campo, a gente estava sendo sustentado pela nossa igreja. Então a gente estava fazendo a obra de Deus, a gente entendia. Mesmo quando criança, a gente fazia pirraça, óbvio. Mas a gente entendia um pouco do objetivo disso. E a gente tinha férias no Pará. A gente tinha férias, eu acho que a cada 2 anos. A cada 2 anos a gente tinha férias. E a gente vinha pro Brasil. E era muito legal. Mas era muito doideira, porque a gente via de ônibus, não via de avião. Eu nunca andei de avião, aliás. A gente veio de ônibus. Nesses 4 anos que a gente ficou lá, a gente veio 2 vezes no Brasil, né? A cada 2 anos. A gente veio 2 vezes no Brasil. Então a gente veio 2 vezes no ônibus, com uma família de 5, no ônibus, quase 2 dias dentro do ônibus. Era muito doideira. Era muito doideira. Era muito obra de Deus, planejamento de Deus. Quem fez isso, cara? Era muito chamado de Deus mesmo, gente. É chamado de Deus. Essa doideira é chamado de Deus. Tem que ser chamado de Deus, porque senão não dá certo. Senão você não aguenta a batalha e a luta espiritual que está no campo, que está lidando com pessoas que você não conhece, mas que você quer levar a palavra, o amor de Deus para elas. Você entende? E era basicamente isso. E eu tô mexendo demais no meu cabelo, tanto que eu tô deixando ele horrível. Enfim, vamos lá. O que eu quero dizer com essa história toda? Que desde o começo eu fiz missões junto com os meus pais. Eu amava fazer missões, a gente amava entregar os lanches para as crianças. A gente trabalhou com as crianças no Paraguai. E depois, quando a gente veio embora, ficou um missionário lá, que hoje em dia é o Paulo, e ele continua fazendo o trabalho que a gente fez. Mas enfim, voltando ao assunto, a gente estudava normal de manhã, de tarde a gente ajudando os pais, às vezes não dava, porque lá era frio. No Paraguai era frio e às vezes não dava, a gente tinha lições. Mas sempre quando a gente ia, era uma alegria, gente, era uma alegria que só. Porque era muito legal ficar com as crianças. E quando a gente montou o trabalho de futebol, de pegar pique bandeirinha e vôlei, gente, aquilo era muito legal. Era uma diversão do dia, sabe? Era, tipo, muito obra de Deus. E eu amava estar com as crianças, cuidar das crianças, sabe? Era muito legal o trabalho que a gente fazia. Eu morro de saudades. A gente tem 7 anos que a gente voltou pro Brasil. E, gente, morro de saudade. Foi muito bom o trabalho, foi muito bom fazer missões. Eu tenho um grande desejo de fazer missões na minha área, onde eu for trabalhar de moda, mas eu não tenho desejo mais de ir pro campo, entendeu? Eu tenho desejo de fazer missões na minha área. Enfim, essa toda é a área de missões que eu tive desde pequena. Eu nunca pensei que eu fosse contar isso num vídeo, então eu tô meio confusa de como falar e como dizer isso. Voltando, então eu já tive desde o começo uma vida com Deus, assim, não tinha uma vida com Deus. Tinha aquela vida de criança, tipo, pai, eu quero isso, pai, eu quero aquilo, muito obrigado pelo alimento, entendeu? Não era uma vida com Deus. Buscar ele todo dia, falar com ele, amava cantar louvores. Quando a gente ia na igreja do Paraguai, cantar louvores, eu me amarrava. E a gente fazia tudo pra glória de Deus. Eu cantei no coro da igreja, eu cantei no coral, eu acho que é coral o nome, né? No coral da escola da Igreja Batista que a gente estudava no Paraguai, na capital do Paraguai, que era Assunção. E, gente, foi incrível pra mim adorar a Deus daquela forma, genuína, como criança. Ai, foi incrível, foi incrível. Enfim, foi muito legal fazer isso tudo. E hoje em dia eu não me arrependo de nada. Estar longe dos meus familiares, estar longe da minha família. Claro que doeu naquela época, eu fiquei muito triste de estar longe da minha família, principalmente da minha prima ali, que eu sou muito chegada. Mas depois a gente releva, quando a gente volta ali de amizade, então são coisas da vida, coisas que a gente tem que passar. Enfim, falei essa história toda pra vocês verem, que já falei que missões entrou na minha vida cedo. E aí, como eu comecei a buscar Deus? Bom, a gente voltou, tem 7 anos, a gente voltou em 2008, finalzinho de 2008. Então a gente voltou pra nossa igreja, que era a igreja EBV, na época, Igreja Batista Vitória, e a gente ficou lá por muito tempo. Eu era uma criança ainda, eu tinha 10 anos, e eu continuei adorando lá no coral, dançando com as meninas.
Depois, com 12 anos, eu entrei pro Ministério de Adolescentes e eu me envolvi pra caramba, acampamentos, cultos e tudo mais. Foi muito incrível esse contato maior. Mas assim, digamos que eu nunca me encaixei naquela igreja. Nunca foi igreja que, sabe, eu queria de Deus pro meu coração. Então a gente foi chamado pra meu pai pastorear uma congregação. Porque na IBV eram vários pastores. Meu pai não era o pastor presidente, era um dos pastores que fazia parte da igreja e ajudava o pastor Almeida na época. Enfim, e a gente veio pra congregação da PIB. E aí nós ficamos 2 anos. E aí que eu conheci a Deus de verdade, digamos assim. Era uma congregação pequena, 20 pessoas mais ou menos, não sei se era menos ou mais, calculando assim. E a gente era muito unido, e a gente fazia tudo junto, e a gente saía junto. A gente era muito divertido, Saudade de congregação. Quem me assiste aqui e era da congregação sabe o quanto era bom, né, Mary? E aí, gente, era incrível a congregação, sério. Mesmo que hoje eu esteja na igreja grande, congregação também foi, sabe, foi um passo da minha evolução. Foi ali que eu me encontrei. Eu me encontrei tanto como igreja, tanto com as pessoas dali, que, sabe, eu conheci a Deus verdadeiramente ali, sabe. Eu olhei assim, cara, o que eu tô esperando? Não, reconhecer como o único e suficiente Salvador, já tinha reconhecido desde criança. Desde criança não. Eu não sei dizer exatamente quando eu conheci como o suficiente Salvador, mas foi um dia que eu fui lá na igreja na frente, e eu não sei se foi na congregação na IBV, eu não lembro, sinceramente, não lembro, porque eu já conhecia Deus desde novinha, e eu devo ter aceitado ele ou como criança, ou, sabe, aceitei verdadeiramente foi quando eu digo no meu batismo, que eu entreguei a minha vida pra Deus, morri pro velho mundo e nasci pra Deus. E eu me batizei em 2012. Eu batizei em 2012, então tem 24 anos de batizada. Caraca! Gente, isso tudo foi em setembro de 2012. E foi muito legal, sabe? O meu batismo, eu batizei com um rapaz da congregação também. E a gente teve a profissão de fé. Como era uma congregação, a gente, na época meu pai era pastor da congregação, então a gente teve a profissão de fé, que foi um bate-papo super legal, super nervosa. E aí meu batismo foi lá na congregação, tinha batistério, claro, porque era uma congregação pequena, e a gente se batizou na piscina, e eu achei incrível, foi muito legal. E também foi uma emoção, sabe, de morrer pra Deus e nascer pra Cristo. Eita, foi uma emoção de morrer pro mundo e nascer pra Cristo. E ainda mais meu pai me batizando, sendo meu pai, meu pastor, sabe. Ai, gente, não sei de falar, vou chorar. E, sabe, muito legal meu batismo. E eu conheci, sabe, eu vi o que era comunhão entre os irmãos e queria fazer parte dessa comunhão, queria ser membro, sabe. E aí depois de 2 anos que ficou na congregação, em 2012 a gente foi pra igreja maior, pra PIB, e nós estamos lá até hoje. Tem quantos anos? 2012, 2016, 4 anos, uns 4 anos. E eu me envolvi intensamente no Ministério de Adolescentes, de dança, Ministério de Louvor. Eu entrei em 2013, em agosto, porque assim, eu sempre amei cantar. Eu acho que Deus sempre me separou desse dom de cantar para eu exercer ele na igreja. Então eu conversei com meu pastor, que no caso é meu pai, e ele sempre me incentivou muito a isso, muito a cantar, porque ele sabia que eu cantava, mas eu tinha muita vergonha, não tinha coragem. E aí Deus me encorajou: vai, menina, vai, toma, vai que eu separei esse dom pra tu, filha, vai que eu te capacito, eu que te faço andar. E, gente, perdi totalmente. Eu era muito tímida, ainda sou tímida. Então, cara, perdi toda a minha timidez ali, sabe? Vocês não estão entendendo, sabe? Perdi toda a minha timidez ali. Parte dessa timidez eu perdi cantando pra Deus, sabe? Quando você tá lá em cima, você não sabe a pressão que tá lá em cima, quem tá lá embaixo, mas você sabe o quanto é bom estar adorando a Deus, sabe? É um sentimento inexplicável que não cabe dentro de mim, o quanto é bom adorar a meu Deus.
o conto é da honra e glórias a ele, e eu amo cantar. E músicas que eu amo, eu já cantei, sabe? Tipo, várias músicas da Nívia, Teu Amor Não Falha, Nenhum Deus Como Tu, Glória e Honra, Filho do Deus Vivo, Daniela Araújo, eu já cantei junto no acampamento, vou deixar o nome aqui, eu esqueci. Uma que ela... Oceanos, que ela fez a versão dela. E eu quero cantar muitas músicas pra honra e glória do nome de Deus. E é assim, gente, meu testemunho de vida, meu testemunho com Cristo. Não tem muita coisa pra falar, não. Falei bastante coisa pra vocês. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Falei de coração, não preparei roteiros, então se ficou bem confuso, me desculpe. Mas eu fiz o meu melhor. Ontem eu gravei os testemunhos. Eu não falei... mas eu acho que vocês entenderam. Depois que a gente foi pra congregação, o pastor que era da igreja da PIB saiu. E aí meu pai entrou como presidente, por indicação dele. E aí ele entrou como presidente e a gente, como família pastoral, claro, porque nós somos da família dele. E aí nós somos da família pastoral, existe certa responsabilidade, certos costumes, mas eu sou muito calma, não sou aquela adolescente que é maluca, que apronta todos. Nem eu, nem meus irmãos, então não tenho uma preocupação exagerada com isso. Enfim, eu me envolvo bastante no Ministério de Louvor, no Ministério de Adolescentes. E agora eu também faço parte do Ministério Infantil, ajudando como auxiliar de professora. Que eu amo lidar com criança. Sempre amei, desde a época de missões. E desde que eu me conheço por gente, eu amava ficar no berçário com novas crianças. Enfim, vamos lá, deixa eu lembrar o que eu falei. Enfim, e esse ano eu vou me dedicar bastante ao Ministério de Louvor. Os outros eu não tá tão ativa por conta do vestibular, mas vou continuar me dedicando aos ministérios e aos domingos. Minha vida pra Deus e tudo pra Deus, e eu espero buscá-lo incessantemente todos os dias para a honra e glória do nome dele, e para eu ter mais intimidade com ele. É isso, meus amores, espero muito que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal para os vídeos, aparecerem diretamente no seu feed do YouTube. E vou deixar todas as redes sociais aqui pra vocês. Compartilhe com um amigo que você acha que precisa dessa mensagem, do meu testemunho, que pode edificar a sua vida e todas as vidas dos seus amigos. Então compartilhe. Espero muito que vocês gostado do meu testemunho. Que Deus abençoe demais a vida de vocês. Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!